Antes de mais, devo confessar uma coisa. Eu não me considero, nem nunca me considerei, anti-benfiquista. Mas nesta semana em especial, admito que adorei a vitória do Sporting sobre o Benfica. Soube mesmo muito bem. Obrigado ao mestre Amorim por esta vitória extremamente satisfatória. Conforme eu tinha escrito em crónicas anteriores, Nelson Veríssimo é um grande e inesperado erro de casting e que num curto espaço de tempo levaria os adeptos do Benfica a sentir saudades de Jorge Jesus e levará possivelmente o Benfica a entrar em pânico e a querer trocar de treinador ainda antes do final da época. Para nós sportinguistas, a saída de Luís Filipe Vieira do Benfica e substituído por Rui Costa foi muito bem-vinda, pois não tenho grandes dúvidas que se trata de um enorme downgrade. E além disso, vejo a estrutura do Benfica francamente mais fraca do que estava há 3 ou 4 anos. Também nós Leões agradecemos e muito a troca de um treinador competente como Jorge Jesus por alguém como Nelson Veríssimo, que é ferrenho. Para nós, quanto menos Vieira e Jesus e quanto mais Costas e Veríssimos, melhor. E conforme tenho vindo a escrever, não só não espero um Benfica competente para o resto da época, como prevejo que em 2022-23 também será uma temporada de erros, pelo menos enquanto lá estiver a atual direção, a qual para mim terá já os dias contados e faz lembrar os últimos 6 meses de Godinho Lopes no Sporting. Se o Sporting do último mês vinha a atravessar uma mini crise, no jogo de ontem voltou a mostrar a sua melhor face. O Sporting ganhou pela margem mínima, mas na minha opinião, se tivesse terminado o jogo a vencer por 4-1, não teria sido um escândalo. Antes de mais, uma crítica. Eu entendo a sua utilização a central, mas para mim Mateus Reis rende mais a central do que a lateral. Pablo Sarabia vinha fazendo alguns jogos razoáveis, mas ontem à noite esteve a top. Exibiu as suas habituais desmarcações, técnica e mobilidade, mas desta vez fê-lo com maior intensidade de jogo do que lhe vinha sendo habitual. Da mesma forma que fomos ganhar à Luz desfalcados, desta vez não tínhamos Coates e Porro de início e tivemos que jogar com Fedal, com Neto na defesa e com Gaio titular, mas a equipa voltou a usar o chip que usou em outubro e novembro e, independentemente do nome dos jogadores, a máquina carburou e carburou bem. Ricardo Gaio, que tem feito exibições intermitentes, ontem tinha mesmo o chip correto, pois jogou a lateral e a central e não jogou mal, sobretudo a defender, enquanto que a atacar mostrou as suas limitações técnicas que quase sempre lhe reconheci. António Adams esteve bem quando chamado a intervir, mas a realidade é que o jogo foi quase sempre dominado pelos Leões e o espanhol não se viu obrigado a grandes tarefas. Luís Neto tem responsabilidades, e não foi o único, no gol de Everton, mas para além dessa mácula óbvia, não se pode dizer que tenha estado mal. Esteve quase sempre sereno e aplicado. Se Gonçalo Inácio tinha estado morno no jogo anterior, neste também ele, à imagem do coletivo, vestiu o fato de gala. Para mim, Gonçalo foi mesmo dos melhores em campo. Marcou um golo, mas para mim distinguiu-se sobretudo como general de defesa. Correndo o risco de ser repetitivo, Zoair Fedal, também ele é mais do coletivo, ontem mostrou a sua melhor face. A defender esteve muito forte, raramente complicou e esteve implacável e exímio no tackle. Antes do jogo confidenciei a um familiar que se João Palhinha estivesse em dia sim, quase certeza iríamos ganhar. E de facto, Palhinha ontem esteve muito bem, um verdadeiro homem de ferro no nosso meio campo. Por vezes, quase que parece estar no limite de perder o controle, exceder o entusiasmo e cometer faltas desnecessárias. Sem dúvida que a expressão poço de força foi cunhada a pensar em algum Palhinha. Mateus Nunes é sem dúvida um jogador de jogos grandes. Nos derbys, ele que já é um enorme jogador, agiganta-se ainda mais. Se Palhinha esteve bem, Mateus não lhe foi inferior. E ao aço de Palhinha, Mateus adicionou alguma seda a atacar. Mateus Reis tem alma de lateral. Quando joga lateral, joga como lateral. Mas quando joga a central, parece também querer comportar-se como um lateral. Dá muita profundidade à ala esquerda e taticamente evidencia inteligência acima da média.
Pode ter marcado os seus golitos, poucos, mas é indisfarçável que não está em forma. Falta-lhe algo fisicamente, e isso talvez lhe esteja igualmente a afetar a confiança. Melhores dias virão. Paulinho voltou a não marcar, mas se vier a marcar no Dragão, nada lhe será sacado. Mesmo sem marcar, fez aquilo que Paulinho costuma fazer, ou tenta fazer. Desgastou a defesa adversária, pressionou e batalhou. Não desgostei daquilo que Nuno Santos e o Ugarte trouxeram ao jogo vindos do banco, mas para mim, o melhor suplente foi sem dúvida Pedro Porro. Quando jogamos com Porro e um esgaio pujante, pelo nosso corredor direito, não conseguem passar ali nenhum migos. Colectivamente foi uma grande vitória para a nossa equipa técnica, em especial para o mestre Amorim. É certo que estivemos em desvantagem, mas com essa exceção o Sporting foi quase sempre melhor que o Benfica ao longo de todo o jogo. Ao intervalo o resultado era bastante injusto para o Sporting e depois do descanso os Leões mantiveram a toada de jogo e com total naturalidade deram a cambalhota no marcador. Incisivo foi especialmente a entrada de Pedro Porro, que veio a ser aquele ingrediente extra para dar a volta ao texto. Relativamente ao Benfica, para além do golo marcado e de alguma pressão extra nos minutos finais, pouco fizeram para vencer este jogo. Diria que mais do que o resultado, os benfiquistas devem ficar alarmados com a exibição. Foram relativamente inofensivos a atacar, mas devo dizer que a defender achei igualmente o Benfica um pavor. Talvez o velhote Vertonghen tenha sido menos mau, mas Lázaro e Morato, para os benfiquistas, presumo que tenham sido um filme de terror. Yaramchuk, Gil Dias e Lázaro parecem-me todos ser tiros ao lado do conceituado e ferrenho Rui Pedro Brás. E o tempo dirá se Morato vai ou não ser jogador para um candidato ao título. Tenho igualmente algumas dúvidas de que Diogo Gonçalves seja jogador para estas andanças. Com estes meus olhos, não vi o Benfica atacar verdadeiramente, excepto após Sarabia já ter carimbado o resultado final. E o preparador físico do Sporting está de parabéns, pois o Benfica tentou igualar a intensidade do campeão em título e notou-se que não tinha caixa de velocidades para isso. A defender, o Benfica revelou muitas falhas, sobretudo em conter os flancos leoninos. Sempre achei que o 4-3-3 iria favorecer João Mário, mas a intensidade do campeão era tanta que João Mário e Meité passaram mais tempo a ajudar Weigl a defender do que a construir jogo pelo meio. E devo igualmente dizer que não se pode trazer uma faca para um duelo de armas de fogo, da mesma forma que não se deve trazer um jogador de baixa intensidade como João Mário para um derby contra um Sporting tão agressivo. De qualquer forma, João Mário, para mim, até foi dos melhores do Benfica na primeira parte, mas nos segundos 45 minutos já não teve gasolina para lidar com Mateus Nunes e Palhinha. Cebolinha marcou o golo e até apareceu na flash interview, mas nem sequer achei que tivesse feito um bom jogo. Aliás, jogou tão pouco que apesar do golo que marcou, eu achei que Meité foi a melhor unidade encarnada. Nestas alturas, defesos, é habitual os jornais publicarem muita treta para tentar enganar os tolos, e uma dessas notícias que tem circulado é o propalado interesse do Barcelona em resgatar Grimaldo. Haverá alguém que acredite nisso? Depois da exibição de ontem do Espanhol, duvido. Afinal de contas, o Barcelona não pode estar assim tão mal. Na segunda parte, tendo que lidar com Esgaio e Porro, o pobre espanhol deve ter pensado que estava a ver a dobrar. E da mesma forma que opinei que o 4-3-3 deveria favorecer João Mário, começo a pensar que Morato rende mais quando joga numa equipa com uma defesa a 3 centrais. Muito obrigado.